Sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre Masternode. Aqui eu já vou adiantar para vocês que eu não sou especialista em Masternode, eu já fiz alguns testes, já entendi como funciona, tá? É bem simples, não tem nada de mais, tá? É só a mais um sistema de recompensa que é alternativa à mineração, tá? Então, para vocês entenderem que eu não sou especialista no Brasil em relação a Masternode, eu conheço só um brasileiro, o Elker, que é meu amigo pessoal. Inclusive, ao final da aula, quem quiser, tiver o desejo de investir com o Masternode ou aprender e se aprofundar um pouco mais, você pode utilizar a plataforma do Elker e eu passo o contato do Elker para você entrar em contato diretamente com ele para ele te ajudar, te auxiliar a investir em Masternode, tá? Masternode, pessoal, digamos assim, ele seria como você investir em startups, tá? No mercado tradicional. Então, hoje no mercado de ações, existem empresas que são conhecidas como small caps, ou seja, empresas que têm pouca capitalização de mercado, que têm potenciais de crescimento absurdo, mas também o risco de quebrar é enorme, porque são empresas que geralmente precisam provar muito o seu valor, tá? Elas precisam provar por que elas funcionam, por que elas são lucrativas. Da mesma forma, funciona no Masternode. O Masternode ele tem um risco muito considerável, porém o seu retorno também é absoluto, é absurdo, tá? E eu já logo de cara vou dizer para você que Masternode é interessante você estudar sobre Masternode e de fato investir em Masternode quando o mercado mostrar sinais de melhora, mostrar sinais de recuperação ou de alta de longo prazo, que seria alta aí durante 2 anos, tá? Até porque quando o mercado está em alta, o poder e a capacidade de retorno com o Masternode triplica, vai para 20 vezes mais do que você só comprar uma moeda, segurar ela e juntar e deixar ela valorizar, tá? Porque o Masternode nada mais é do que um sistema de recompensa alternativo à mineração. E na verdade ele coexiste com a mineração. Então, se a moeda que você possui Masternode, a moeda que oferece Masternode, geralmente ela oferece uma parte Masternode, uma parte em mineração ou 100% em Masternode, tá? Mas o Masternode, para você entender de forma simples, nada mais é do que um sistema de mineração muito semelhante à mineração, é um sistema de recompensa que facilita e que ajuda o sistema de mineração a fazer as transações. Então, pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte: o Bitcoin e as criptomoedas no geral, elas são descentralizadas, ou seja, elas não têm um poder central que controla elas. Dessa forma, ela precisa de uma grande quantidade de pessoas que participem dessa rede, formando uma rede distribuída, tal como eu expliquei na aula sobre a blockchain, tá? Então quem fica responsável pelo papel das transações não é um software, não é um sistema onde tem um banco central que emite e que é responsável pelas transações e pela validação das transações. No caso das criptomoedas, existem sistemas distribuídos, né? Que é o funcionamento da blockchain. Então, como funciona o Masternode, tá? O Masternode, ele não só promove as transações instantâneas, mas como ele também oferece transações anônimas, porque ele utiliza pessoas, indivíduos que disponibilizam máquinas para fazer a validação das transações e elas recebem recompensa para isso. Muito semelhante ao sistema dos mineradores. Só que no minerador, o minerador ele se preocupa em ter capacidade de máquina, de poder de processamento de máquina para fazer a validação das transações. Enquanto que no sistema do Proof of Service, que é o sistema do Masternode, ele exige o algoritmo que faz a validação das transações, ele exige que você possui ou que a máquina possui uma quantidade pré-determinada de moedas para que ele faça as transações e a validação das transações utilizando um saldo congelado que a pessoa ou que o computador, que a pessoa deixou disponível para a rede utilizar, tá? Então é quase como se você fosse emprestar dinheiro para a rede. Então você empresta uma quantidade de moedas para a rede e essa rede vai circulando essas moedas e você vai ganhando recompensas de transação
por permitir que a sua máquina ou um servidor virtual faça esse papel de transacionar as moedas e validar as transações. É desta forma que funciona, tá? E eu vou explicar agora, basicamente, de forma bem simples, como de fato funciona o Masternode, tá? Então, geralmente, se eu não me engano, a primeira moeda que surgiu com o sistema de Masternode foi a Dash, tá? E a Dash, ela possui 45% em mineração, na validação das transações, e ela paga 45% de recompensa para Masternodes, tá? E o que é um Masternode? Se a gente traduzir para o português, Masternode é nó mestre, tá? E o que é um nó? Nó é um computador, tá? Então, assim, vamos explicar com calma, tá? Todas as pessoas que fazem parte de uma rede, né, de uma moeda, por exemplo, a Dash ou o Bitcoin, elas podem potencialmente ser mineradoras e potencialmente podem se tornar um nó. E no sistema da Dash especificamente, você pode se tornar um nó mestre, ou seja, alguém, uma pessoa que possui uma máquina, que possui, vamos dizer assim, uma confiança tamanha na moeda, que ele tem uma posse gigantesca de moedas e segura essas moedas para congelar elas, para fazer com que as outras pessoas utilizem essas moedas para fazerem transações, para facilitar as transações instantâneas e transações anônimas entre as pessoas que não têm desejo de ser Masternode nem têm desejo de ser mineradores, mas têm o desejo de utilizarem a moeda. E a Dash hoje ela é muito conhecida na Venezuela. Ela é utilizada em grande escala na Venezuela, tá? E como é que funciona, pessoal? Então, na rede distribuída, como você viu na aula sobre a blockchain, espero que você tenha visto essa aula. Se você não viu a aula sobre a blockchain, você não vai entender essa aula do Masternode, tá? Então eu recomendo você retornar algumas aulas anteriores e ver e assistir com calma, até tentar entender o blockchain, tá? Mas no ecossistema da Dash, por exemplo, vários computadores são conectados entre si, tá? Que são as pessoas que têm a posse e que têm as suas moedas, e também pessoas que têm interesse em fazer a validação das transações para receber recompensas, tá? Elas fazem qual o trabalho? Qual o trabalho do Masternode, tá? Ou do nó mestre? O trabalho dela é fazer com que o computador, que nós vamos escolher esse computador aqui como o computador A, ou a pessoa A, tá? Seja responsável para enviar e encurtar o caminho mais rápido de uma transação entre moedas para o computador B, tá? Então vamos dizer que esse é o computador B e vamos dizer que esse é o computador A, beleza? Então, para você enviar dinheiro ou moedas para o computador B, você possui vários caminhos. Você pode seguir vários caminhos. Você pode ir até esse caminho, voltar nesse caminho, voltar aqui, bater aqui, voltar aqui e passar aqui. Ou seja, a movimentação ela vai conectar vários computadores até, de fato, o valor do destinatário chegar ao destino, ao chegar ao receptor das moedas, tá? Então você tem vários caminhos em uma rede multiconectada, você tem vários caminhos. E o Masternode ele é responsável por acelerar, encurtar esse caminho. Então, ou seja, ele vai ele vai calcular o caminho mais curto para que a validação aconteça na velocidade mais rápida possível. Então ele pode fazer este caminho aqui, que vai ser mais curto do que aquele caminho que eu falei anteriormente. Ele pode fazer esse caminho aqui, ele pode fazer esse caminho reto aqui de conexão, ele pode calcular e conseguir um caminho de 2 passos, tá? Então, ao invés de usar todos aqueles passos que seria, vamos dizer, supostamente, que o computador A quer mandar dinheiro para o computador B, vamos dizer que supostamente em uma mineração normal, convencional, ele vai caminhar por vários computadores primeiro, ele vai fazer vários caminhos, tá? Vários caminhos antes de chegar até o ponto B. E isso vai fazer com que a transação seja mais lenta e que também que a validação demore, que seja um processo mais demorado, certo? Já o Masternode ele vai fazer o encurtamento, ele vai jogar, ele vai passar o sinal reto para o computador ou pelo menos diminuir para 2 ou 3 passos, ok? Então ele vai seguir 2 ou 3 caminhos e ele vai fazer esses cálculos
e que quem faz esses cálculos é um algoritmo especial, que é o do algoritmo POSSE, que é o Proof of Service, que o Dash e outras criptomoedas menores utilizam, tá? E ele vai acelerar as transações à frente, ele vai facilitar as transações, ajudando e contribuindo com a rede, não precisando necessariamente depender de mineradores para fazer a taxa de validação das transações. Dessa forma, quando utiliza esse tipo de sistema de Proof of Service, ele faz com que o sistema seja mais eficiente do que o sistema Proof of Work, por exemplo, utilizado no Bitcoin. Quais são as altcoins que possuem Masternode? Existem várias. Hoje acho que são milhares ou centenas, tá? Eu vou ver ali junto com vocês na lista de Masternode, tá? Mas a principal é a Dash, tá? A principal, a que surgiu com esse tipo de sistema foi a Dash, a precursora. Então ela é a mais confiável, é a mais cara também de você poder ser Masternode, se tornar Masternode dela hoje. É ainda muito caro, é bem menos do que era antigamente, do que um ano atrás, tá? Mas ainda continua bastante caro. Depois eu vou mostrar para vocês qual é o valor de dinheiro, qual é o aporte financeiro que você precisa investir na Dash para você se tornar um nó mestre, tá? Tem a Ether Zero e ainda tem a Zcoin, tá? Então agora eu vou fechar os slides aqui. Essas são as três principais moedas de hoje, tá? Claro que isso vai modificando ao longo do tempo. E eu vou entrar agora no site do masternodesonline.online aqui, tá? Você pode ver. Ele vai listar praticamente aí pelo menos 481 criptomoedas que possuem sistema de Masternode. E a gente tem a lista, tal como a lista do CoinMarketCap, que tem o Bitcoin em primeiro lugar. Aqui você também tem uma lista das principais moedas, né, em questão de volume e capitalização de mercado, tá? Que você pode investir e se tornar um nó mestre e ganhar dinheiro com isso, tá? Então, no caso, hoje o Dash, ele possui um valor de $78, tá? Teve uma variação aí de menos quase 2% negativo, né, de um dia negativo, tá? Tem um volume financeiro de 943 milhões de dólares, capitalização de mercado 678 milhões de dólares, tá? E ele hoje oferece um ROI. O que é o ROI, pessoal? ROI é retorno sobre investimento, é o quanto você tem de retorno sobre aquilo que você investiu. Então ele tem um ROI anual, esse é importante citar, tá? Ao ano de 7%, tá? Então hoje, com a cotação do valor do Dash no dia de hoje, que é dia 13 de fevereiro de 2019, não compensa você comprar Dash, tá? Quantos nós ele tem? Quantos masternodes ele possui? 4.826. Importantíssimo. Quando o Dash surgiu, existiam um ou dois nós que eram responsáveis pela rede, então eles acabavam coletando todas as recompensas de transações. Então eles ganhavam muito, mas muito dinheiro, porque eles eram responsáveis basicamente por toda a rede, né? Então existiam ali 10 nós. Então quanto mais nós existirem, menor vai ser o retorno sobre o investimento, menor o retorno. Por quê? Porque a recompensa ela é distribuída igualmente para todos os nós, tá? Então, quando você tem uma demanda muito grande, ou seja, você tem uma grande quantidade de nós, de pessoas que estão fazendo o mesmo serviço, a tendência é que o valor diminui ao longo do tempo, o valor de recompensa, porque esse valor ele tem que ser distribuído pela mesma quantidade de masternodes ou de pessoas, de nós mestres, né? Então, quanto menor o valor, geralmente maior o ROI, tá? E para você se tornar um masternode da Dash hoje, você precisa comprar 1000 Dashs. Cada Dash custa $78, totalizando aí $78 mil para você se tornar um masternode, tá? Então, aqui nessa tabela, os 78 mil aqui representa a quantidade o valor que você precisa investir para você se tornar um nó mestre da Dash. Agora, você olhando assim, realmente com essa quantidade de ROI, não vale a pena. Vale a pena se caso
você aumente o valor do Dash, ou seja, o Dash passe a valer mais, ou seja, uma moeda mais valiosa. E aí, como você vai estar produzindo novos Dashes, você vai estar ganhando novos Dashes por deixar os seus 1000 Dashes para a rede transacionar, você vai ganhar ali cerca de... vamos fazer aqui 7% dividido por 7... fazer aqui, ó. São 7% dividido por 12. Você vai ganhar praticamente aí 58 Dashes ao mês, tá? Então, assim, tem que ver, tem que fazer um cálculo para ver se realmente vale, porque você está, além de investindo na moeda, você está no risco desse ROI diminuir ao longo do que o número de nós vai diminuir, vai aumentando, né? Vai aumentando a competição, né? Ou seja, tenha uma demanda maior de masternodes, e isso fazendo com que o ROI seja menor e que talvez não vale a pena você investir todo esse dinheiro, você arriscar esse dinheiro para você ganhar apenas algumas moedinhas ao final do mês, tá? Por isso que você vai utilizar, você pode utilizar a tabela aqui do ROI, você pode localizar aqui moedas que tem um ROI absurdo, tá? Porém, pessoal, aqui que mora o perigo. As pessoas olham o ROI e elas pensam, pô, eu vou virar masternode dessa moeda aqui. Eu vou ganhar, para eu ser masternode dela, eu só preciso ter $1, tá? Porém, você vai ver que o volume é de $115 no dia e a capitalização de mercado é de $1.280. Qual é a chance? Qual é a chance de você conseguir vender essas moedas, tá? Porque vocês têm que entender o seguinte, quando vocês investem em masternode, vocês vão ganhar moedas, né, digitais. Ou seja, para você transformar ela em reais ou em dólares, você vai precisar vender para alguém que esteja comprando. Então não faz sentido você investir em moedas que possuem uma capitalização de mercado e um volume financeiro muito baixo, que não compense, que não faça valer a pena o seu risco. Porque mesmo que você se torne um nó mestre, por exemplo, da Ether Zero, que ela te dá 49 de ROI ao ano, ou seja, é um retorno interessante, né? E o seu investimento é de $1.000, por exemplo, o problema dela é, de repente, no caso da Ether Zero, até nem tanto, porque ela tem uma boa capitalização de mercado, tá? Mas vamos pegar um exemplo aqui, vou pegar aquele exemplo anterior aqui, ó. Vamos pegar um exemplo de uma moeda que possui só $2.000 de volume, de capitalização de mercado e volume de $9. Cara, mesmo que você compre um monte, você seja um super mega ultra power masternode, você tem um monte dessa moeda, você produz muitas moedas, você não vai conseguir ter lucro. Por quê? Porque você não vai conseguir vender para ninguém essas moedas, tá? Não tem ninguém comprando essas moedas. Então, o problema não é o ROI em si, o problema é a capitalização de mercado, ou seja, a quantidade de dólares investidos no mundo para essas moedas e também, principalmente, o volume financeiro diário, tá? E ainda, outro problema, a maioria dessas moedas, elas estão em corretoras de fundo de quintal, ou seja, corretoras que são facilmente hackeadas, corretoras que podem sumir com o seu dinheiro, que já aconteceu comigo, eu ser hackeado em uma corretora de fundo de quintal, tá? Então, gente, se a moeda, por exemplo aqui, ela faz parte da Binance, que é uma corretora séria, a maior do mundo, tá? Ou da Bitfinex, corretoras sérias, você precisa pegar, quando você decidir comprar um masternode e se tornar um nó mestre da moeda, você precisa pesquisar muito, mas muito bem essa moeda, ou você precisa entrar em contato com o Elker, que é o meu amigo pessoal, que pode te ajudar e te auxiliar a te dizer qual é a melhor criptomoeda que oferece masternode, que pode dar um retorno, tá? Interessante, mesmo com o mercado em baixa. Porque vocês precisam entender o seguinte, se o mercado cai, o valor das moedas, no geral, elas vão cair junto, certo? Então, mesmo que você ganhe novas moedas digitais, você tem os seguintes problemas. Você precisa de liquidez na moeda e você também, e o valor precisa ser interessante para o retorno do risco que você está tendo de comprar e de se tornar um nó mestre dessa moeda, tá? Porque enquanto você tem
tiver 1000 dashes congelados, você não vai poder mexer nessas moedas. Se você for mexer, você não vai ganhar a recompensa do que dá o retorno aí de 7% ao ano, tá? Então, tem que pesar muito bem isso, tem que ver isso, se no seu bolso isso vale a pena. Porém, hoje em dia, a gente pode olhar para esses números e falar, pô, não vale a pena. Beleza, concordo com você. Mas não vale a pena agora, porque quando o preço do Bitcoin estava nas alturas, lá em 20 mil dólares, cara, tinha moeda aqui que dava um retorno absurdo, uma capitalização muito interessante e um volume financeiro muito grande que você conseguia se livrar da moeda facilmente. Tal como essa PIVX aqui, ó, a PIVX, a Zcoin, são moedas muito boas, tá? Também tem a Polis, que tem a Polis, eu já ouvi falar dela várias vezes, tá? Você tem que estudar a moeda, tá? E você pode utilizar esse site do masternode.online para você estudar ela. Então você consegue ver, se você se tornar um masternode hoje da Polis, você vai ganhar 3 dólares ao dia, tá? Ou seja, você vai produzir 3 Polis por dia, tá? No semanal você vai produzir 21 Polis, 90 Polis e ao ano 1000 Polis aqui, tá? Então você vai produzir 94 dólares por mês, 1.146 dólares ao ano, tá? Só que olhando os valores atuais, pô, 3 dólares é irrisório isso aqui. Mas há um ano atrás, quando a Polis estava valendo muito mais, gente, o masternode dessa moeda aqui ganhava cerca de 2 mil dólares por dia. 2 mil dólares por dia, tá? Por semana, não faço nem ideia quanto que era, tá? Mas eu acho que era, sei lá, 9 mil dólares, 10 mil dólares por semana, tá? Era uma loucura, uma loucura. Então, assim, mesmo que durou pouco, porque caiu durante o ano passado inteiro, caiu o Bitcoin, ele levou todas essas altcoins a valores muito baixos também, né? Mesmo assim, se você, porra, ganhava 2 mil dólares por dia, só de você ter um valor, uma quantidade de moedas em posse, imagina, mesmo que você ficasse um mês em alta no preço, você conseguia já recuperar o seu investimento em questão de dias, em questão de poucos dias você recuperava todo o seu investimento, tá? Então você precisa entender que Masternode é uma forma muito interessante de altíssimo hoje, tá? Falando hoje no mercado urso. Hoje é de alto risco, altíssimo risco. Porém, o retorno é imensurável, é um retorno absurdo caso as moedas voltem a possuir uma valorização, o Bitcoin eleve o preço e traga todas essas altcoins junto com ela, ou seja, eleve o preço dessas altcoins, e isso pode fazer com que você tenha uma grana, você consiga produzir uma renda extra de Masternode apenas de ter uma posse sobre esse dinheiro, tá? Então, eu acho interessante sim falar sobre Masternode. As pessoas precisam saber que essa alternativa existe, tá? Ainda ela é pouco quista aqui no Brasil e no mundo, tá? Mas esse é um sistema muito interessante para você ter conhecimento caso haja uma valorização das criptomoedas daqui a um ano e meio, tá? Como alternativa à mineração, você pode investir em Masternode. E já vou passar aqui para vocês a recomendação. Eu não tenho link de indicação, não ganho nada por indicar a plataforma do meu amigo, tá? Mas você pode facilmente se transformar num Masternode de forma compartilhada, através da economia compartilhada, onde você pode alugar com o Elker na Forstake um servidor para fazer o papel de Masternode para você. Ele consegue te emprestar, não é bem emprestar, mas ele vai te alugar, acho que é 30 dólares ao ano o custo do aluguel, tá? Ele vai te alugar um servidor para você ter uma máquina para congelar suas moedas e você ganhar dinheiro se tornando um Masternode. Porém, eu não indico vocês fazer isso no momento
do valor do Bitcoin em queda, ainda no mercado urso, e sim quando começar um processo de reversão. Quando iniciar um processo de reversão, eu vou comprar vários masternodes, vou me tornar masternode de pelo menos aí 5 moedas que já estão no meu radar, tá? Entre uma delas a Polis, tá? E a Ether Zero, tá? E quando subir, com certeza eu acredito que o POS, que é o Proof of Service, é um excelente sistema para você ganhar dinheiro em um curtíssimo espaço de tempo, com uma, vamos dizer assim, tem altíssimo risco, porém, se o retorno for interessante, você pode ficar exposto pouco tempo no mercado, tá? Pode ser um masternode de pouquíssimo tempo, tá? Às vezes uma semana você já consegue ter o retorno sobre o seu investimento, podendo assim eliminar o risco do negócio. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês tiverem interesse, novamente, por favor, me mandem mensagem no privado no nosso grupo do curso, que eu vou passar para vocês o contato do Elker. Ele vai marcar uma reunião com vocês e vai explicar como funciona a plataforma do Masternode, tá? Eu tenho até conta aqui no Forstake, tá? É só você acessar aqui com o Facebook, ele só te pede basicamente o Facebook, tá? E aí você pode entrar aqui e fazer o cadastro e iniciar o processo de masternode de uma forma mais fácil. Caso contrário, você pode alugar sistemas de fora, tá? Tem o Node Supply, que você também cria uma conta, você aluga um servidor, você vai pagar uma taxinha também bem ridícula por ano para você alugar o servidor e fazer o masternode através de nuvem, tá? Também tem o masternode.me, que também faz esse mesmo tipo de serviço, caso você não queira utilizar da sua própria máquina para fazer masternode. Antes de eu finalizar essa aula, pessoal, o masternode você pode utilizar o seu próprio computador, tá? Você precisa instalar e transformar ele num servidor, tá? Próprio, só que você terá que deixar ele 24 horas ligado por dia, vai ter um desgaste natural da máquina, né? E da luz também, vai te comer a luz. E também o outro problema de tu ser masternode com a sua máquina é que potencialmente você pode sofrer muitos ataques hackers. Então eu não recomendo fazer isso com o Windows, tá? O Windows ele é um playground para hackers. Então a chance de você perder dinheiro e ser hackeado utilizando o masternode com sua própria máquina no Windows é altíssima, tá? Então além dos problemas no masternode hoje em dia que nós temos, além dos problemas das moedas serem pequenas, tá? Que elas precisam ter muito o que provar, tirando a Dash, porque a Dash já é considerada uma moeda muito, muito grande, muito valiosa, tá? E benquista. Você tem outras moedas aí que são de fundo de quintal, que tem corretoras de fundo de quintal. Aí para vender essas moedas, você vai ter que cadastrar em corretoras de fundo de quintal, que pode ser hackeadas a qualquer momento, que pode pegar teus dados, entende? Então o risco tem que pesar muito bem. Então na hora de estudar moedas para masternode, estude muito, mas muito, muito bem, porque eu acho assim do potencial de risco. Vamos dizer assim, o mundo das criptomoedas já é considerado um mundo de alto risco. O mundo masternode seria o alto risco do alto risco, entendeu? É um potencial mais elevado em questão de alto risco, exceto se você comprar Dash ou comprar moedas maiores e que são vendidas em corretoras com capacidade de segurança altíssima, tal como a Binance, a Bitfinex e também tem uma outra, a HitBTC. Também a HitBTC também é uma corretora segura. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima aula.